É o seguinte, o Flamengo ontem venceu o Avaí e a gente vai colocar um trecho do que disse o Dorival Júnior sobre Pedro. O pessoal falando de Pedro na seleção. Vamos lá. Olha, eu acho que não só o Pedro, mas o Flamengo tem vários jogadores convocáveis, né? Jogadores que brigam por uma posição nas suas seleções, né? Eu fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tenha de servir a nossa seleção, de ter um espaço na nossa seleção. Eu acho que Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, Ribeiro tem que pensar dessa forma, Arrascaeta em relação à sua seleção. Mas, de um modo geral, eu acho que os jogadores que aqui estão têm que terem essa ambição, esse querer de estarem buscando uma possibilidade de virem a ser convocados futuramente. Nós estamos aí muito próximos de uma nova Copa e a minha torcida é para que isso aconteça e que vários deles possam ter essa oportunidade. Então, vamos lá. Ontem a gente saiu essa conversa aqui no Linha, mas o programa mais curto, a gente ficou muito no jogo do Corinthians, era o pós-jogo e tal, a gente não ampliou. Então vamos ampliar essa conversa. Pedro na seleção. Copa do Mundo tá aí. Sim. Né? Tem só uma convocação antes da convocação final. Só uma convocação. O Tite gosta do Pedro, isso evidentemente. Se ele for nessa próxima, ele tem chance. Pois é. Se ele não for... Então, o Tite já testou o Gabigol. A conversa era, falei aqui ontem, a conversa era, pô, mas como é que você convoca o Pedro para a seleção, sendo que ele é o reserva do Gabigol? Era essa a conversa. Mas isso não acontece mais. Os dois são titulares. E o Pedro tá metendo gol pra caramba. Sim. Aí a pergunta, é loucura pensar no Pedro na seleção? De forma alguma. É uma realidade. Pedro tem chance de ir para a Copa do Mundo. Pedro tem, mesmo? Claro que tem. Fortes, assim? Não sei se fortes, mas o Pedro tem chance. O Tite sempre quis convocar. Não é sonho, é uma coisa palpável. Claro que é palpável. O Tite sempre quis convocar o Pedro. O Tite não convocou o Pedro antes por dois motivos. Porque ele estava na reserva do Flamengo e porque ele não jogou a Olimpíada. Tivesse ele jogado a Olimpíada, o Pedro provavelmente teria sido chamado após a Olimpíada. Como o Matheus Cunha foi, como o Antony foi, como o Arana foi, como o Martinelli foi, como o Bruno Guimarães foi. Porque essa comissão técnica entende que a seleção olímpica é um processo importante para chegar à principal. E como o Flamengo, no direito dele, tolhiu o Pedro dessa possibilidade, freou também a possibilidade de convocação. Então, esse combo, sem Olimpíada, mais reserva, afastou o Pedro da seleção, embora o Tite quisesse convocar. Porque o Tite sempre entendeu que ele precisava, e ele ainda entende que precisa, de um centroavante com as características do Pedro para ter no grupo da Copa do Mundo. Ele quer ter esse jogador. E estava esperando que o Pedro, de alguma forma, se conduzisse ao cargo de candidato. Agora ele se conduziu ao cargo de candidato. Então, o Pedro está na briga para a Copa do Mundo. Se ele vai ou não, não sei. O fato de abrir para 26 vagas, e esse rendimento do Pedro, o coloca na briga. O Pedro tem, assim, incontáveis mais chances que o Gabriel de ir para a Copa do Mundo. Assim. O Gabriel está praticamente fora da Copa. E o Pedro tem chance de ir para a Copa. O Gabigol foi testado, teve muita dificuldade de se encaixar no sistema e isso jogou contra ele. Outro ponto, assim, o Tite e a comissão técnica têm muito cuidado ao avaliar e ao entender as diferenças de nível do futebol brasileiro, sul-americano e dos campeonatos de alto nível. Então, não adianta falar que tinha que ser diferente porque não tinha, porque a realidade é essa, né? Agora, o ponto é que lá fora você olha quantos jogadores da característica exata do Pedro tem à disposição jogando por aí, né? O que eles entendem ser o mais próximo e não é próximo é o Matheus Cunha. Exato. Talvez seja uma concorrência entre os dois pela última vaga ali do ataque. A tendência é o Matheus jogar bastante nessa temporada, mais do que na última, agora no Atlético de Madrid, né? Suárez foi embora, enfim. Acho que ele deve ter mais espaço. Agora, entrar na penúltima convocação na última tem que ser uma coisa muito excepcional e o técnico tem que estar muito em dúvida ainda. Eu não sei, na cabeça do Tite, se ele ainda tem a dúvida. E se o Pedro tem tempo para abrir essa dúvida. De novo, jogando aqui no futebol brasileiro, onde já há uma diferença de entendimento sobre o nível de exigência. Então, não sei, pode ser porque ele gosta do jogador, porque é uma característica difícil de achar hoje, já foi mais fácil para o futebol brasileiro, hoje é mais difícil. Pode ser, mas assim, se a convocação fosse hoje, certamente eu não apostaria nisso. O Pedro tem mais condições de ser um definidor de jogadas que o Matheus Cunha. Quem define melhor a jogada? O Pedro não foi testado no futebol no nível que o Matheus Cunha tem sido testado. Eu acho que isso é uma coisa que o Tite deve estar pensando. É só um palpite, não tenho certeza de nada. Eu acho que o Tite vai convocar o Pedro.
Para a Copa ou para Não, para os amistosos. E vai entender o que acontece ali, vai ver os treinamentos, vai olhar mais de perto, vai conversar com o jogador. E tem que pôr para jogar. Porque o Tite percebeu uma coisa que era muito óbvia até, e eu acho que esse foi o grande equívoco do Tite na última Copa do Mundo. É óbvio que ele precisa construir uma equipe, mas quando se disputa um torneio que dura no máximo um mês para a sua equipe, o momento conta muito. Então ele vai olhar como o Pedro está, ele tem um jogador ali que é um definidor nato, e ele vai ter que, sem poder testar, essa é a grande dificuldade do técnico, entender se esse jogador vai conseguir entregar algo parecido quando ele enfrentar, por exemplo, as grandes seleções europeias. Se esse jogador está pronto para lidar com a pressão que é jogar uma Copa do Mundo quando o mundo para olhar só para esse jogador. Porque eu não acho que o Tite enxergue o Richarlison como esse jogador, e o Richarlison, eu acho que vai à Copa do Mundo por ser um jogador muito versátil, que também pode fazer isso. O Richarlison para mim está dentro. Eu acho que o Matheus Cunha também faz mais coisas, porque ele é muito esforçado e, como o Zupac disse, inteligente taticamente, e trabalha com o Simeone, sabe, uma coisa que ajuda muito ali o jogador a ter que trabalhar coletivamente. Virar, né? Mas quando abre a possibilidade de ter mais um jogador, eu acho que o Tite vai olhar para um centroavante que faz gols. Para momentos específicos, talvez não para ser titular, para entrar em um momento que está mais difícil, que o time está mais fechado, que ele precisa de um pivô, de um jogador que joga não é um cara que surgiu agora, não é um outsider, é um cara que ele está a fim de convocar faz muito tempo. Eu acho que o Pedro é o jogador do elenco do Flamengo que tem mais chance de ir para a Copa do Mundo. Gabriel Jesus vai. Dos brasileiros, óbvio. O Gabriel Jesus vai. Você tem mais 3 vagas. E a tendência da seleção brasileira é jogar com, hoje, Rafinha, Neymar e Vinícius. Sim. O Neymar um falso 9. Sim. Com 3 no meio de campo, mais esse ataque. Você não vai olhar para o banco e olhar para 4 centroavantes sentados no banco. Nem 3, tendo que você está jogando sem nenhum deles. Então você tem que ter característica. Quem é o cara da área, Matheus Cunha ou Pedro? Os dois? Não acho que ele vai levar. Eu acho que esse é o grande dilema. Os dois não vai levar. Cunha ou Pedro. Jesus e Richarlison, para mim, estão dentro. Rafinha tá dentro. Rafinha, claro que está dentro. O Jesus tem que ir, assim, eu vejo ele ser criticado aqui, eu acho uma maluquice, eu acho um senhor jogador. Não é craque, é um jogador que atua como centroavante, joga pelo lado. É quem só viu a Copa de 18 e ainda viu sem entender o contexto tático do time. Sim, basicamente é isso. Vai começar a Premier League aí, dá uma olhadinha. Né? Agora e o ponto interessante eu adoro o é futebol do Gabriel Jesus, que muitos desses jogadores trocaram de time, né? Então isso também... Sim, sim. Assim, o Tite tem olhado menos para o momento e mais para o que esses jogadores entregam na seleção. E eu concordo. Muito mais importante o que o Gabriel Jesus faz pela seleção do que ele faz pelo clube, quando ele está na seleção. Mas o Gabriel mudou de time, o Richarlison mudou de time, o Rafinha mudou de time, ainda há a possibilidade de o Antony mudar de time. Isso pode mexer com alguma peça. O Pedro se colocou na briga. Acho que talvez nem o Pedro esperava que ele pudesse se recolocar na briga há tão pouco tempo da Copa do Mundo. E até que ponto esse desempenho do Pedro, claro, a oportunidade dada pelo Dorival, que é o cara que investiu muito aí na dupla, né? Até que ponto esse desempenho do Pedro também se deve ao Gabigol? Porque me chama muito a atenção esse senso coletivo do Gabigol. Ele gosta de fazer gols, ele não quer sair de jogo, ele não quer ser reserva e tudo bem, ok, é assim mesmo. Mas me chama a atenção nessa composição aí com o Pedro, como o Gabigol está coletivo. Não que ele não era, mas como ele está coletivo. Sim. Como ele sai, como ele abre o espaço, como ele entende que o Pedro não vai fazer o que ele faz. E dos dois, o cara que vai fazer isso é ele. Ele já fez muito isso com o Bruno Henrique. Exatamente, né? Trocando. Ele já fez muito isso com o Bruno Henrique, a dupla funcionou sempre muito bem. Então o Gabriel tem por característica passear muito. Agora, sempre houve muita expectativa de o Pedro e o Gabriel jogarem juntos. E a única possibilidade disso acontecer no nível de excelência que vem acontecendo era com o Gabriel participando muito mais coletivamente. Então, para quem olha melhores momentos, os gols do Fantástico, ou os gols do Sport Center, para fazer o jabá certo, dá a impressão que o Gabriel está jogando menos, porque o Gabriel tem feito menos gols, tem perdido algumas chances e tal. Mas o que o Gabriel vem se movimentando, e não só para o Pedro, né? O Everton Ribeiro vem jogando muito bem, crescendo muito com o Dorival. O Arrascaeta vem participando bastante. O Gabriel vem conversando muito com o lateral da direita, seja ele Mateuzinho, principalmente quando é o Rodinei, conversam muito bem. Então, acho que coletivamente o Gabriel vai sendo muito importante. O Gabriel vem jogando muito bem para o time.
para o Pedro. Talvez vinha jogando mal para ele, né? Para a figura do Gabigol, né? Que tem o gol no nome. Agora, para o time, ele vem jogando muito bem. E para o Pedro, ele vem ajudando bastante. Quer um exemplo? Ontem, quando tiveram as mudanças, entrou o Cebolinha, ele foi mais pro lado direito. Volta no Gabigol do Santos. Aquilo. Então não é novidade. Sim. Não, é um papel tático que ele entende, que ele sabe fazer e, na boa, você nunca poderia resumir o Gabigol só um finalizador. Quem metia agora o Ricardo Oliveira, né? Verdade. O tipo do Gabigol... O Dorival falou isso numa coletiva recente. O Gabigol, para a seleção brasileira, ele necessita de uma série de adaptações no jogo para que ele possa jogar o futebol que ele tem para oferecer. Ele não pode ir para a seleção e você esperar uma transformação do Gabigol num outro jogador que não é ele. Isso é um ponto. O Pedro é o tipo de jogador que entra em times de uma forma bem específica. Ele não é só um atacante de área que fora dela atrapalha os outros. Você fala assim, vai para a área porque aqui você está atrapalhando. Não é esse tipo. Mas ele é um jogador que vai ocupar espaços mais simples. É só ver os dois gols que ele fez ontem, por exemplo. Taticamente serem absorvidos pelo time, que é aquele jogador definidor. O Gabigol já exige muito mais. E eu acho que o Tite não vai bancar essa ida agora. Ele tem um outro sistema que, a partir da derrota para a Argentina, uma outra ideia passou a funcionar e funcionar bem. É essa ideia que o Brasil vai levar para a Copa. E tendo a possibilidade hoje de não ter o centroavante, ter o Neymar. Então, ter 3 atacantes, 3 homens no meio de campo. Isso. E o Zupac falava até de ele olha menos para a fase do jogador. Tem um só que ele tem que olhar, que é o Daniel Alves. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.